Boa tarde a todos. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, se conectar à divindade, elevando o nosso pensamento em prece ao alto. Jesus, nosso amigo, estamos aqui nesta casa que leva o teu nome, para receber do alto todas as energias salutares para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Olha para nós, Jesus, os teus irmãos, que vieram aqui hoje, cada um com seu intento, mas todos buscando na tua palavra o amparo, o consolo e o conforto. Que os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, estejam ao nosso lado, nos envolvendo com as suas asas de amor, e que do alto chovam chuvas de brilhos que adentrem em nós e preencham cada espaço do nosso coração. Que as palavras aqui proferidas sejam fermento de luz em nossas vidas, e que assim seja. Saudamos todos os irmãos e irmãs presentes com a paz de Deus e de Jesus, que envolva a todos neste sábado, este sol tão bonito, né? E que aquece lá fora e aqui dentro aquece com a luz espiritual. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco do livro Vinhos de Luz, um tema muito importante. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, narrado por João, capítulo 4, versículo 35. E agora então vem a explicação pelo Espírito Emmanuel. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos nos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar de colheitas de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita homens. Valiosos conhecimentos reclamam-nos esferas superiores. Verdades eternas proclama a felicidade. Não é um mito, que a vida não constitui apenas no curto período de manifestação carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime, a fé acima das sombras. Irmão muito amado que te conserva sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono.
Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristeza, fracasso, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te os labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção de Deus. Então, esta leitura muito importante para nós levantar realmente os olhos e ver que está na hora da ceifa, como nos fala a leitura. Não devemos curvar a fronte para o chão. Se nós observarmos uma lavoura plantada, que já está na hora de colher, e entrarmos nesta lavoura, passarmos de ponta a ponta, mas de cabeça baixa, olhos para o chão, não vamos observar. E alguém lá adiante pergunta: viste que a lavoura já está linda, está na hora da colheita? Não, mas eu nem observei, né? Nem observei, nem vi, que estava olhando para o chão. Assim a vida espiritual, nós precisamos realmente que está mais do que na hora de colhermos os frutos semeado pela divindade, que está na hora de levantarmos os olhos para o além, não ficar no terra-terra aqui no nosso dia a dia, porque é importante que vivamos aqui, agora, mas com o pensamento e as atitudes pensando o futuro. Porque nós sabemos, e mais do que nunca, hoje afirma a doutrina espírita, este Consolador que Jesus prometeu, né? Que a vida não se inicia no berço e não termina no túmulo. Que nós viemos dos longínquos tempos e vamos ao além, porque a vida continua. E é preciso que nesta continuação da vida nós nos preparamos para quando deixarmos o nosso corpo. Não ficar tateando por aí, não ficar na condição de obsessores dos nossos próprios familiares, apegado às coisas que pertenceu a nós enquanto estávamos aqui, mas a hora que deixarmos o corpo não pertence mais. Então, desprender é a palavra certa. Desprender-se enquanto estamos a caminho, trabalhando para o futuro, não só para o presente. Como diz a leitura, o trabalho para o presente, o trabalho para o estômago, né? Há muito trabalho, muitos afazeres, mas há muito mais também para o espírito. E como nós vamos preparar o espírito para quando nós deixarmos o corpo, que ele saia livre, que ele se liberte, que ele realmente desencarne? Porque muitas vezes nós falamos, desencarnou, mas será que realmente desencarnou? Muitas vezes o espírito morre o corpo, mas ele não desencarna, porque fica ali apegado, tem medo de se desligar, e tão apegado aos seus bens materiais, que ele não se desliga, ele fica ali. O corpo está se decompondo, e ele está ao redor. Né? E muitas vezes, então, com aquele perispírito tão pesado, tão grosseiro, porque ele não se preparou,
Ele acha que está no corpo físico. Ele pensa que está no corpo físico e está no corpo espiritual. Então, ele volta às vezes para o antigo lar e começa a querer administrar seus negócios, conversar com a família, e ninguém lhe ouve, ninguém lhe vê, se não tem um médium de vidência, de auditivo, não vai ouvir e não vai ver. Então ele se irrita, porque antes ele mandava, era obedecido, antes todos lhe atendiam, agora ninguém lhe atende, ignoram que ele está ali, e essa criatura se revolta, essa criatura fica nervoso, ele fica e passa, se tiver alguém da família, seja um médium mais sensitivo, passa a sentir, então, aquilo que ele está sentindo. É um nervosismo, uma irritação, uma braveza, tudo por quê? Porque o espírito não se desligou. Ele morreu o corpo, mas ele não desencarnou. Então nós temos que realmente nos prepararmos para a desencarnação, né? Porque hoje em dia se fala de morte, apavora muita gente. Ai meu Deus, mas a morte, bom, não gosto nem de falar disso. Mas por que uma coisa tão natural? É tão natural. E nós temos que estar preparado, como se nós vamos para um trabalho. Estamos esperando a condução. Encostou ali, embarcamos e vamos, né? Essa preparação é que nós temos que fazer também com a vida, para a vida espiritual. Está preparado. A hora que chegou o veículo da morte. Olha, meu corpo, muito obrigado porque tu me auxiliou até agora, tu me serviu de instrumento, tudo que eu fiz, né? Porque você me ajudou. Volta para a terra, que tu é da terra. Eu vou para o alto, porque a vida espiritual é a continuação, a vida espiritual me pertence. E sair sorrindo. Muitos ficam chorando em torno, né? Mas o espírito que está preparado, ele sai sorrindo. Há uma filosofia que diz: quando tu nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Viva de tal forma, de tal maneira, que quando partires, todos chorem, só tu sorria. E como nós temos que nos preparar para isto, né? Então é levantar os olhos, não ficar aqui no terra a terra, vamos desbravar estes horizontes e vamos imaginar aonde nós podemos ir quando deixarmos o nosso corpo. E qual é essa preparação? O Evangelho nos dá tantas receitas. O Evangelho nos dá a receita da felicidade, o Evangelho nos dá a receita para uma vida melhor, o Evangelho nos dá a receita para essa preparação para subirmos ao mundo espiritual com alegria. Fora da caridade não há salvação. E o Espírito Fênelon no Evangelho nos diz a receita da felicidade. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Está aí. Então é só nos desbravarmos estes horizontes. Amar, mas amar no verdadeiro sentido da palavra. Amor. Porque está tão deturpado essa palavra, tão divina, que quando Jesus pronunciou na terra pela primeira vez, os povos se estremeceram. E os mártires, ébrios de esperança, subiram aos circos. Desceram aos circos, aliás. Por quê? Porque ele falou no amor verdadeiro. E que hoje está tão deturpado isso ali. A mídia prega de tantas maneiras diferentes, né? Então acham que é fazer amor, é isso e aquilo. Então, sexo é uma coisa, amor é outra. O amor é do coração, o amor é um sentimento. O amor é que faz a pessoa
chorar, faz sorrir, embala para dormir, chama para acordar. O amor é algo que, quando realmente sentimos no coração, com toda a ternura, ele faz com que a criatura ande leve, muito embora pisando em pedras e espinhos, mas ele não sente, porque ele vai no embalo do amor. Assim como fez Francisco de Assis, que deixou tudo, deixou aquele lar, aquele berço de ouro, com que ele nasceu, e deixou para trás, e seguiu como um peregrino, pé descalços, muitas vezes de sandálias rotas, né? Uma mudinha de roupa simples, e ele seguia, cantando sempre um hino de louvor a Deus. Ele estava na terra, mas espiritualmente ligado aos céus. Os olhos dele estavam para o alto. Caminhava entre os espinhos, entre as pedras, sofria agressões, críticas, mas o caminho dele era aquele. O objetivo dele era Jesus. E levava a mensagem cristã por onde ele passava. Para ele tudo era alegria, tudo era irmão. Era o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Estrela, eram os irmãos pássaros, os irmãos peixes, os irmãos... Tudo para ele era irmão. Tudo. As árvores, até uma fruta que ele fosse apanhar. Irmã laranjeira, me permite eu colher essa fruta. E pegar... Era uma educação, era o amor verdadeiro trilhando na terra. E então ele seguia aquele caminho. Certa noite, ao vir de uma peregrinação, era tarde da noite, já estavam cansados, ele e os outros frades que lhe acompanhavam. Ele dormiram então embaixo de uma linda e frondosa árvore. Depois que ele acomodou todos, né, ele saiu cantando baixinho um hino de louvor a Jesus. Cansado, que estava fatigado da sua jornada, quando ele se certificou que todos os colegas já estavam dormindo, ele também então foi se deitar. Quando ele encostou-se para trás, ao pé daquela árvore, ele sentiu uma pedra, né, na sua cabeça. E ele então se transformou de emoção e alegria, contemplou as estrelas e disse: Pai, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por esta pedra que me serve de travesseiro. Quando andaste aqui, mestre, não tinha uma pedra para se sentar, e eu sou abençoado com esta pedra que me serve de travesseiro. E louvou a Deus, adormeceu, né, com a cabeça sobre aquela pedra que era o travesseiro. No outro dia, quando acordou, já virou-se para o lado do sol. Bom dia, irmão Sol, sejas bem-vindo. Era alegria verdadeira na terra. Era o exemplo do verdadeiro amor. Então, assim, ele seguiu a sua vida até o finalzinho. Então vejamos, né, que é possível sim vivenciar o verdadeiro amor, sem temer. Agora, se ficarmos fixos aqui na terra, na busca só do estômago, dos prazeres mundanos, o que é que nós vamos levar? Aonde que vamos? Muitas vezes para as trevas, para o umbral, aonde que, como disse Jesus, há choros e rangeiras de dentes. Então, de tantos exemplos que temos, né, vamos buscar seguir um pouco estes exemplos destes irmãos que nos antecederam e que trouxeram
as grandes mensagens de amor. E nós não vamos muito longe, né? Não precisamos recorrer lá ao tempo de Jesus, o tempo de Francisco de Assis. Temos nos nossos contemporâneos outro Francisco, Francisco Cândido Xavier, um irmão chamado Amor. Esse também vivenciou uma vida verdadeiramente de amor. Desde criança, ele já tinha a sua clara evidência. Sofreu, nunca teve saúde suficiente, era raquítico, magrinho, sofria muito de muitas enfermidades, mas sempre tranquilo, alegre e seguia o seu caminho. Atendia as pessoas depois de jovem, né, que começou a trabalhar na mediunidade. Para ele não tinha horário. Ele sabia quando levantava, mas não sabia a hora que ia deitar. Trabalhava para ganhar o pão material durante o dia, à noite ele ia para a casa espírita e até a alta madrugada, psicografando e atendendo pessoas. Sempre, sem nunca reclamar. E ele também foi uma pessoa que sofreu muito. Tinha cataratas, sofria de problemas de coração e muitas enfermidades, mas ele estava sempre feliz, sempre alegre. Nunca surpreenderam ele triste. Às vezes chorava, sim, mas de compaixão, de misericórdia pelos irmãos que ele via sofrendo. Porque não era só os irmãos da matéria. Como ele era um clarividente, ele via os espíritos desencarnados sofrendo, muitas vezes esfarrapados, trapos humanos. E aquilo, para quem tem amor, como ele, aquela grande sensibilidade, ele chorava, mas pelos outros. Por si, das suas dores, das suas dificuldades, ele não reclamava e não chorava. Então, são exemplos, né, que nós temos no nosso dia a dia. Importante analisar estes exemplos e, como disse Jesus, né, que narrado por o apóstolo João, levantai os olhos, olhai, que as lavouras já estão prontas para a colheita. Né? Mas nós vamos colher o quê? Vamos colher o que plantamos. Se nós vamos plantar discórdia, ódio, rancor, malevolência, vamos colher espinho. Agora, se plantarmos amor, benevolência, caridade, as boas virtudes, vamos colher o que é bom, vamos colher sim a felicidade, que diz o Evangelho, que ela não é deste mundo, mas podemos iniciar aqui, nos preparando. Né? Então é importante que possamos realmente, como diz a leitura, levantar os olhos, olhar para o alto, perguntar a nós mesmos, olhando o céu azul, este infinito, e perguntar a nós mesmos, aonde que eu vou? Qual é o meu destino? Qual é o meu objetivo? E a nossa consciência vai responder. A nossa consciência vai responder. Teu destino é o que tu fizer dele. Né? Então, mais uma vez, volta à tona a palavra amor.
porque é o que move o universo. É o amor. Deus é amor. Jesus é amor. E toda a divindade é amor. Levantamos nossos olhos para buscar esse amor e vivenciar essa paz. Falando com Deus. Um dia eu estava pensando na divina providência. Então pedi a Deus provas da sua existência. Naquele mesmo momento, meu corpo estremeceu. Olhei para o céu ligeiro e uma estrela apareceu. Então pedi a Deus que me mostrasse um milagre, pois a estrela não me convenceu. E naquele mesmo momento, um amigo para o meu lado correu. Feliz foi me abraçando, muito contente falando, o meu filhinho nasceu. Por alguns minutos fiquei parado, ali naquela avenida, convencido de que Deus estava me ouvindo, pois não tive outra saída. O milagre que me mostrou foi o grande milagre da vida. Muitas vezes fico pensando nas leis amorosas da providência. E pessoas que tudo renega, agem sempre com violência. E o Pai mostra ao mundo inteiro a sua benevolência. Através da natureza, ele prova a sua existência. Você, quando estiver triste, sentindo-se amargurado, levanta a cabeça e olha para o céu e sinta-se mais animado, confiando na bondade do Pai, pois Ele está sempre ao seu lado. E que Ele esteja ao nosso lado sempre. E tenhamos a certeza de que Ele está ao nosso lado. Então, eu agradeço a atenção de todos, carinho. Hoje vou sair daqui estufado de energia, porque esse olhar tão benevolente, carinhoso de vocês, é a energia que vem para mim. Muito obrigado por essas energias. Vamos fazer a nossa prece e o passe, e depois então vocês permaneçam aí, porque tem algo de mais importante depois de tudo, tá? Então agora, nesse momento, fechando os nossos olhos e mentalizando Jesus. Ele de braços abertos, não na cruz, mas de braços abertos quando vinha na direção dos seus semelhantes, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Senhor, nós não estamos cansados, não estamos fatigados, mas queremos, Senhor, ir a vós, para vos louvar e agradecer. Agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela paz, pela harmonia, agradecer pela alegria de viver. Deixa-nos te falar, Senhor, do nosso sentimento de amor. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos contigo, bendito e fiel amigo, que abriu para nós este caminho. Traga a luz do teu carinho na tua benevolência, e que nesta santa e divina providência possa guiar os nossos passos, para que um dia, Senhor, aproximando dos teus braços, nós possamos, levado pela caridade, falar em voz bem alta: glória a Deus nas alturas, paz, luz e amor na terra, para toda a humanidade. E que assim seja.